Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou o Adriano, sou professor de física e nós vamos estar aí estudando aí agora, tendo as nossas aulas através de videoaulas, né? Seria do modo online. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato aí que a gente vai estar tentando ajudar da melhor forma possível, certo? Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, campo elétrico de uma carga pontiforme. É interessante algumas análises sobre esse assunto, nesse sentido aqui, ó. Tem uma carga aqui positiva, uma carga aqui, né, com uma maior evidência. Aí o que a gente pode observar, essa carga sendo positiva, o campo que é gerado aqui nós chamamos de campo de afastamento, certo? De modo que se eu colocar uma carga pontiforme positiva aqui, eu vou representar esse vetor campo elétrico dessa forma, de afastamento, sim? Porém, é o seguinte, essa minha carga pontiforme aqui, ó, eu vou ter uma aqui, ó, uma força que pode ser de atração ou repulsão. Veja bem, essas cargas aqui possuem o mesmo sinal positivo. Então a minha força será de repulsão. Então eu vou desenhar um novo vetor aqui, que seria o vetor da força. Que seria a força de repulsão. Vou botar um F aqui, o símbolo do vetor, né, grandeza vetorial, força de repulsão. Tranquilo, né? Agora aqui nós temos uma carga Q da mesma forma, o campo é de afastamento, só coloquei uma carga pontiforme aqui com sinal oposto, certo? Então eu faço a representação aqui do vetor campo elétrico, sim, sendo de afastamento, porém eu tenho um outro vetor da força, que agora vai ser uma força de atração, porque os sinais são opostos. Então eu tenho uma força F aqui, nesse exemplo. Sim, bem tranquilo, né? Agora aqui é gerado um campo de aproximação, né? Aqui no caso a carga tem um sinal negativo. Campo de aproximação, o vetor campo elétrico é representado dessa forma, né? De aproximação. E eu tenho uma força, cargas de sinais opostos. Essa força eu vou representar como uma força de atração e repulsão, pessoal. Força de atração, porque os sinais são opostos. Tudo bem? E aqui, eu tenho uma carga que ela vai gerar um campo. Ela gera um campo. Esse campo é de aproximação ou de afastamento? Campo de aproximação. Então por isso que eu deixo o vetor aqui, ó. De aproximação. Vetor campo elétrico. Essa setinha aqui embaixo, ó, não é vetor não, é só uma representação de uma grandeza vetorial. Sim, agora essas cargas possuem sinais iguais. Então eu vou ter uma força de repulsão. Porque elas possuem cargas de mesmo sinal. Então nesse caso aqui é força de repulsão agora. Tranquilo, né, pessoal? Então só fixando aí algumas coisas que nós falamos assim. Tudo bem? Agora aqui, linhas de força são conceitos importantes também, ó. Linhas de força, nessas linhas de força aqui eu posso tangenciar o vetor campo elétrico. Na verdade o comportamento dele tem que ser tangencial à linha de força. Então, até agora nós vimos o quê? Nós vimos que você tem uma carga que ela vai gerar um campo elétrico que pode ser de afastamento ou de aproximação, tudo bem? E o que acontece? Se você colocar uma carga pontiforme, né, recapitulando o que nós falamos, ó. Eu tenho uma carga e ela pode ser de afastamento ou de aproximação. Aí recapitulando,
Se você pegar uma carga de prova aqui, uma carga pontiforme, e colocar aqui, você vai ter efeitos diferentes. Você pode ter uma força de repulsão ou uma força de atração. Para isso, né, nós fazemos o que? As linhas de força. Tudo bem? Linha de força aqui de preto. Mas nós podemos representar aqui, ó, um vetor campo elétrico nessas linhas de força. E ele sempre vai ser tangencial a essa linha de força. Ele vai respeitar aqui o mesmo sentido, como vocês estão vendo, só que ele é sempre tangencial. O que é tangencial? Tangencial é quando nós temos aqui, ó, lembrando lá, ó, na matemática, que você tem uma reta que encosta em apenas um ponto, ó. Essa reta está encostando em apenas um ponto, certo? Tangencial. Tudo bem? Aqui é outra representação, ó. Você tem uma carga positiva, negativa, tudo bem? Positiva, está sendo gerado um campo aqui, ó, de afastamento. Negativo, um campo de aproximação. Aí as linhas de forças que são esquematizadas aqui, representadas, são dessa forma. Porém, é mais comum a gente encontrar assim, ó. O seguinte, a linha de força, você tendo duas cargas de mesmo valor absoluto, a linha de força vai sair da carga positiva para a negativa, certo? Aí tu vai ter uma outra linha de força saindo para cá assim, ó. Representação dela assim, positiva para negativa, outra linha de força saindo da positiva para a negativa, sim? Aí aqui atrás tu vai ter linha de força tendo esse comportamento. Aí para onde vai estar o sentido aqui? Tá saindo da positiva, né? Afastamento. E vai até a negativa, sim? Aqui, ó. Saindo do positivo. Saindo do positivo para ir até o negativo. Aí quando chegar aqui, ó, linha de força de aproximação. Chegando aqui, ó, linha de força de aproximação. Linha de força de aproximação. Aí esse desenho costuma ficar meio assim, sobrecarregado, muitas linhas de força. Eu coloquei poucas aqui, certo? Mas costuma ficar algo desse tipo, né? Você faz uma linha aqui, outra linha aqui, aí tu faz uma linha aqui também, e por aí vai. Aí nos livros você vai encontrar diversas linhas de força assim, certo? É até um desenho um tanto diferente. Aí quem nunca viu esse assunto pode até se assustar, mas é super tranquilo. Tudo bem? Intensidade do vetor campo elétrico já foi discutido, né? Nós temos essa relação aqui na matemática, a constante eletrostática no vácuo, que é mais usado nas questões, e a questão costuma sempre dar esse valor aqui da constante eletrostática, sim. Campo elétrico devido a várias cargas. Bom, nós temos aqui três cargas, duas de sinais positivos e uma de sinal negativo, certo? Essa carga aqui, positivo, vai acontecer o quê? Vai gerar um campo de afastamento. Aí eu coloquei um pontinho P aqui, ó. Coloquei um pontinho P e eu vou analisar nesse pontinho P. Se eu colocar uma carga de prova aqui, uma carga pontiforme, como é que vai funcionar esse negócio aí? Como é que vai ser o vetor, a representação vetorial do campo elétrico, certo? Como é que vai ser? Tu tem a carga aqui positiva de afastamento. Se eu colocar uma carga aqui de prova, eu vou ter um vetor campo elétrico aqui, ó, de afastamento. Aí eu chamei de E2, né? Porque eu estou me referindo à carga 2. Aí eu tenho agora aqui a carga 3, que eu não coloquei. Sim? Carga 3. Essa carga aqui positiva, campo de afastamento. Coloquei uma carga de prova aqui. Qual vai ser a representação vetorial do campo elétrico? De afastamento também, ó. Afastamento em mesma direção, certo? E aqui? Eu tenho uma carga negativa. Então ela está gerando em torno dela
um campo elétrico de aproximação ou afastamento? De aproximação. Então, ó, eu vou ter um vetor com sentido, ó, se aproximando, entendeu? E o 1 vai estar tendo essa representação agora, entende? Aí como é que fica? Eu tenho esses três vetores de campo elétrico. O meu vetor resultante vai ser qual? A soma deles. A gente vai precisar lembrar aí disso quando você está somando vetores, né? Precisa lembrar desse assunto. Então a resultante das somas, a resultante do campo elétrico vai ser a soma do vetor campo elétrico 1 mais o vetor campo elétrico 2 mais o vetor campo elétrico 3. Tudo bem? Então, pessoal, no campo elétrico uniforme, o que ocorre? Você tem duas placas metálicas. Uma está carregada positivamente e outra negativamente, né? Elas estão eletrizadas dessa forma. Aí você tem as linhas de força e você tem um campo elétrico uniforme. Se os vetores encontrados nesse campo elétrico forem os mesmos, forem iguais. Como assim? Eles forem iguais, para um vetor ser igual, ele precisa ter o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Então aqui do positivo para o negativo, não é? Se eu for representar um vetor aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor. Se eu for representar um vetor aqui, ó, no ponto P, ele vai ter essa cara. Vetor campo elétrico. O vetor no mesmo módulo, direção e sentido. Tem que ter o mesmo tamanho, né? Ele vai ter essa cara. Então no campo elétrico uniforme, os vetores representados são dessa forma. Sim? No campo elétrico uniforme, os vetores representados são dessa forma. Tudo bem? Então, mais uma questãozinha aí pra gente fazer, né? Questãozinha da SpaceX, que fala sobre isso que a gente está discutindo aqui. Então vamos lá fazer a leitura. Pausa o vídeo aí, tenta resolver antes, faz a leitura com calma. Depois a gente vem aqui, vem comigo aqui pra gente resolver, tá? Então, nesse exercício essa questãozinha da SpaceX, você fala de um triângulo retângulo isósceles. Sim, x, y, z. Aí tu tem esse desenho aqui, ó. XY, aqui, XY é igual a YZ aqui. Certo? Eles possuem 3 centímetros. Aí o que acontece aqui, ó? Tá falando que foram colocadas uma carga elétrica multiforme. Aqui você tem a carga aqui X, que já vimos aqui que tem um sinal positivo. E aqui também é positivo, ó, que X é igual a 6 nanocoulomb e que Y 8 nanocoulomb. Tudo bem? Aí ele quer saber a intensidade do vetor do campo elétrico resultante, na verdade. A intensidade do campo elétrico resultante. Como é que seria isso? Do campo elétrico resultante. Sim. Em Z, tu tem um ponto em Z aqui, ó. Aí tu vai fazer essa análise. Tudo bem? Ele também deu a constante eletrostática do vácuo, como eles costumam sempre fornecer, né, esses valores. Então vamos lá. Aí como é que faz pra gente saber essa constante aí? Veja bem, veja bem, veja bem. Aqui é o seguinte. Você tem a carga positiva e ela vai estar gerando aqui um campo ao redor dela, um campo de afastamento. Coloquei uma carga de prova, afastamento, isso aqui tudo, ó. Afastamento. Coloquei uma carga de prova aqui, ó, em Z. Como é que vai ficar representado esse vetor campo elétrico? Sendo de afastamento, vai ter que estar representado assim, ó. Sim, esse aqui é o vetor campo elétrico em X. Tudo bem? Tem que estar assim, professor, certinho, na mesma direção. Tu acompanha a mesma direção e o sentido tem que ser, ó, de afastamento para fora. E aqui é positivo, positivo também, ó. Então vamos colocar um vetor aqui também, ó. Certo que Y ele tem até um módulo maior um pouco, né? Então vetor campo elétrico Y. Sim. E aí? Ele quer saber a resultante desses dois vetores.
Como é que lembra de como faríamos lá na projeção, né, desse vetor soma? Esse vetor soma seria como? Vou fazer o tracejado aqui, tracejado aqui. O vetor soma seria assim, ó. Sim, seria o vetor soma resultante, certo? A intensidade, né, em módulo seria EX mais EY. Bom, primeiro a gente falando de vetor, né? Tem que ser a soma desses vetores, eu teria o vetor resultante. Porém, como é que seria o cálculo para achar a intensidade, o módulo desse vetor E aqui, certo? Como a gente está se referindo aqui a um ângulo de 90 graus, é bem simples, a gente poderia fazer Pitágoras aqui, certo? Que seria E ao quadrado igual a EX quadrado mais EY quadrado. Sim? Seria dessa forma aqui. Aí, no fim das contas, né, a gente sabe que esse quadrado aqui ia estar em raiz, né, jogar em raiz quadrada aqui do outro lado e tudo mais. Mas eu vou deixar dessa forma aqui para a gente fazer os cálculos, ok? Então vamos lá. Então, seguinte grande, ó, vem comigo. Como é que ficaria esse cálculo aqui? E quadrado, né, que seria a resultante desses vetores, seria igual ao vetor campo elétrico. Sim, no caso o módulo, né, intensidade. Qual é a fórmula? K módulo de Q sobre D ao quadrado. Sim, só que a gente está se referindo a x, né? Distância em x e tudo mais. Isso tudo aqui está ao quadrado, né? A gente não pode esquecer. Mais o K, constante eletrostática, vezes o módulo da carga y sobre a distância ao quadrado. No caso em y também. Isso tudo aqui está ao quadrado. Tudo bem? Então, E ao quadrado vai ficar igual a K ao quadrado vezes o módulo de Kx ao quadrado, né? Ajeitando isso aqui, sobre... E aqui, o que eu faço? Essa distância de x elevado a quarta. Sim? Quarta potência elevado a 4. 2 vezes 2, 4. Mais K ao quadrado vezes o módulo de Ky ao quadrado também, sobre a distância de y, 2 vezes 2, 4. Beleza? Então, vamos colocar os valores agora, né? Sim. Então, e ao quadrado, qual o valor de K? 9 vezes 10 na 9, tudo ao quadrado, vezes Kx ao quadrado. Qual o valor de K que nós vimos? 6. Só que aqui, pessoal, ó, lembrando, 6 nanocoulomb. Como é que faz pra gente ajeitar isso aqui? Nanocoulomb seria a mesma coisa que 6 vezes 10 na menos 9 coulomb. Menos 9 de nano. E aqui, 8 vezes 10 na menos 9 coulomb. Menos 9 de coulomb. Tá? E aproveitando que a gente está falando disso aqui, ó, a distância está em centímetros. Ela tem que estar em metros. Então aqui, ó, ficaria igual a 3,0 vezes 10 na menos 2 metros. Menos 2 por quê, professor? Menos 2 por causa de cento. Eu já falei isso várias vezes em aula. 10 a menos 2 seria de centímetros. Para mudar para metros, é só fazer esse procedimento aqui. Tranquilo? Agora tá tudo bonitinho aqui, ó, certinho, conforme o sistema internacional. Vamos lá, então. O valor da carga vai ficar 6 vezes 10... na menos 9 de nanocoulomb, né? Isso tudo tá ao quadrado. Sobre a distância de x ao quadrado. Quer dizer, ao quadrado não, elevado à quarta, né? Nós já resolvemos isso. A distância é o que? 3 centímetros. Para metros fica 3,0 vezes 10 na menos 2 elevado à quarta potência. Tá? Mais 9. Bom, aqui nós temos o valor da carga, né? O valor da carga 9 vezes 10 na 9 ao quadrado
vezes qual o valor da carga em y, que seria 8, né? 8 vezes 10 na menos 9, né? Não pode esquecer do nanocoulomb. Isso aqui tudo tá ao quadrado também. Sobre a distância, que é 3 centímetros também, o mesmo valor. 3,0 vezes 10 na menos 2, passando para metros, né? Elevado à quarta potência. Tudo bem? Isso tudo elevado a 4. E aí? Vamos continuar resolvendo. Então, i ao quadrado vai ficar igual a, resolvendo isso aqui, 9 ao quadrado, 81, vezes 10, aqui vamos multiplicar, né? 9 vezes 2, 18, vezes 6 vezes 6, né? 6 ao quadrado, 36, vezes 10 a 2 vezes menos 9, menos 18. Isso aqui sobre 3 na quarta, né? Como é que fica isso aí? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Ficaria quanto? 81. Vezes 10, 2 vezes 4, 8, na menos 8, tá? E agora essa parte aqui? 9 vezes 9, né? 9 ao quadrado, 81, vezes 10 elevado a 18, vezes, aqui 8 ao quadrado, 64, vezes 10 elevado a menos 18. Tudo bem? Isso aqui tudo sobre, posso deixar também tudo sobre 3 na quarta. A gente já viu aqui, né? Que é o mesmo valor. 81 vezes 10, repito a base aqui nos expoentes aqui eu vou multiplicar. Menos 2 vezes 4, ficaria menos 8. Tudo bem? E aí, continuando essa brincadeira aí. Continuando a brincadeira, vamos lá. Aqui, i ao quadrado seria igual a... Olha pra cá, aqui eu posso fazer uns cortes interessantes, né? Isso, 81 eu posso cortar aqui. Tudo bem? Aqui eu já tô vendo que eu posso cortar também. Aqui, repito a base e somos os expoentes. Aqui vai dar 0, né? 18 menos 18, 0. 10 elevado a 0 é 1. Então aqui eu poderia cortar também. E aqui também eu poderia cortar. Só restou apenas esses valores aqui, ó. As coisas ficaram bem mais simples agora. Ficou 36 sobre 10 na menos 8, mais 64 sobre 10 na menos 8. Sim? Então, meu e quadrado ficou como? Esse 36 aqui, pessoal, eu posso pegar o 10 na menos 8 que está no denominador, jogar lá para o numerador com o expoente de sinal trocado, né? Trocando o sinal de expoente. 36 vezes 10, aqui que seria menos 8, ficaria mais 8, tá? Mais 64. 36 vezes 10 na 8, né? Ficou mais 8, mais 64 vezes 10, mais 8 também, ó. Mais, né? Tô colocando mais aqui só pra gente compreender melhor. Mais, tá? Que teve a mudança do sinal. E aí, posso fazer a soma de 36 mais 64? Posso, né? Porque a potência de 10 aqui é a mesma. Então eu posso fazer essa soma. Aí o que ocorre? i ao quadrado igual a 36 mais 64, 100, certo? Vezes 10 elevado a 8. Sim, eu repito aqui, só somos esses dois. Assim que funciona a propriedade. Então, i ao quadrado é igual a... O que acontece aqui, pessoal? Para resolver essa parte aqui, ó, a gente vai usar aquela questão da raiz quadrada, né? Para tirar esse i ao quadrado aqui, ó, tem que colocar a raiz quadrada para todo mundo. Raiz quadrada de 100 vezes 10 na 8. Sim? A gente sabe que na matemática como é que funciona para você fazer essa jogada. Você vai colocar a raiz quadrada dos dois lados, ó.
colocou a raiz quadrada dos dois lados, aqui tu vai cancelar a raiz quadrada e vai ficar a raiz quadrada dessa forma aqui, ó. Entende isso? Então vai ficar E igual a raiz quadrada de 100, 10 vezes 10 na 8, que ainda está na raiz, ó. Coloco a raiz para resolver essa parte. Então vai ficar raiz de 100 vezes raiz de 10 na 8. Vindo para cá, meu E será igual a raiz de 100, 10 vezes esse raiz de 10 na 8. Como é que a gente... Raiz quadrada de 10 na 8, como é que a gente resolve isso? Aqui, raiz quadrada, nós poderíamos aqui, ó, ser 10 na 8. E essa raiz iria vir para cá, ó, sobre 2. Certo? Afinal de contas, ó, raiz quadrada de 10 é a mesma coisa que 10 elevado a meio, 1 sobre 2. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, quando a gente está falando de raiz quadrada de 10 na 8, o que seria isso? 10 elevado a 8 vezes meio. Sim? Isso vai ser igual a 10, 8 vezes 1, 8, sobre 2. Isso aqui. Então a gente já sabe que a raiz quadrada a gente pode fazer essa jogada aqui. Essa foi a sacada aqui do exercício para a gente fechar com chave de ouro. Então E é igual a esse 10. Como é que fica esse... Não, vamos primeiro aqui, ó. 10 vezes 10 sobre 8 dividido por 2, 4. Sim? Agora o E vai ficar igual a... Esse 10 aqui, eu vou andar com a vírgula aqui, ó, uma casa decimal aqui, para a esquerda. Ficar 1,0 vezes 10. Andei para a esquerda e faço o que? Somo mais um expoente. Então vai ficar 5. 1,0 vezes 10 na 5. Newton por Coulomb. Certo? Mas no exercício aqui, não importa se eu colocar 1 vezes 10 na 5 ou apenas o 10 na 5. Então no gabarito tá 10 na 5 Newton por Coulomb. Certo? Então o gabarito seria letra E. Valeu, pessoal. Até mais aí.